Mas um ponto importante de ajudou. falar é que existem, por exemplo, alguns lugares em que as últimas pessoas que tiveram varíola foram enterradas debaixo Então, do é gelo. isso aí que eu ouvi falar. E aí? E aí o risco começa a ser maior, porque já eram coisas que interagiam com a gente. A varíola é a doença que mais matou na história da humanidade. E esses corpos, eles estão simplesmente descongelando e aparecendo do nada. E nós não somos vacinados contra Mas a aí varíola, o por vírus exemplo. que tá ali, ele pode voltar numa boa? Como que Existe uma possibilidade Ah, desse é? vírus voltar a estar ativo. É, Mas- vírus volta. vírus volta. Só que eles são em lugares bem isolados. Na verdade, Sim. esse lance de vírus, quando a gente tá falando de vírus, porque o verme, né? O pessoal lembra do verme porque é parasita e tal, mas, gente, verme parasita é, sei lá, 10% da quantidade de verme que existe no mundo. A gente lembra só porque É o que é a gente importante, é o que a gente estuda. Mas quando você vai olhar a parte de vírus, o louco não é isso. Por exemplo, nós temos agora o vírus, né, da Covid, que causou isso tudo, que o pessoal fala que poderia... Não, vou pegar um exemplo melhor. O vírus da gripe suína, que substituiu a gripe anterior. Tanto que o pessoal até falava que o vírus anterior era o vírus da gripe espanhola, né? Que também substituiu outro vírus. Por quê? Porque a gente vai adquirindo resistência, quer dizer, não é que adquirindo resistência, morre quem não tem resistência, quem sobrevive é quem tem, né? A menos que tenha vacina. E aí o vírus vai sendo substituído, né? Aquelas linhagens mais que o pessoal tinha mais resistência desaparecem e ficam só as outras. Então a gripe espanhola, que matou milhões lá na década de 10, de 1910 a 1900 e não sei quanto, o vírus depois, né, do nascimento dos nossos pais, da gente e tal, não sei o que lá, esse vírus depois era o vírus que tava aí comum e não tava matando. Quer dizer, tava matando, Mas uma muita quantidade gente muito morria menor. de gripe, mas não era uma pandemia, né? Então, agora, se a gente entra em contato hoje com o vírus, antes da gripe espanhola, o vírus que não existe mais, que é anterior da gripe espanhola, e eu não tenho defesa contra esse vírus. Ah, entendi. Não entrei em contato com ele, É sei uma lá. linhagem anterior, você diz, né? Que a gente, então. a gente pegou uma linhagem aqui. Se a gente Talvez pega quem antes- tenha resistência a esse vírus seja o pessoal que hoje está com mais de 100 anos, né? Mas se não for o pessoal que está com cento e poucos anos, ninguém mais tem resistência contra esse vírus, que é um vírus diferente, né? Então, se você descongela um vírus que era uma gripe bunda, sei lá, há 10 mil anos atrás, você descongela aquele vírus, ele pode matar todo mundo e não tem vacina. A vacina da varíola, pelo menos, ela tá guardada. Sim. Né? Em algum lugar ali Os tá. Estados Unidos, Você pega eles e- têm guardado as coisas justamente porque eles tinham medo da bomba de varíola. E o pessoal, na época que o Saddam Hussein ameaçou, ou alguém vazou uma história de que o Saddam Hussein teria uma bomba de varíola. Porque aquela coisa, ninguém com menos de 50 anos tem vacina da varíola. Então, aí falou assim, então vamos fazer tomar cuidado com a bomba de varíola. E aí os Estados Unidos começou a produzir vacina de varíola, que ele não fazia desde os anos 70, para começar a vacinar o pessoal e falar, ó, se cair a bomba de varíola, agora nós temos. Tá todo né? mundo prevenido aí. Então o problema é quando você tem uma doença que a gente não tem defesas, né? A gente não tem defesas. Aí isso é uma coisa complicada. Tem várias histórias de povoamentos, história humana, em que você teve uma mudança populacional gigantesca só por causa de doença. A melhor história que eu tenho em relação a isso é que, com a chegada dos europeus, com a invasão dos europeus no continente americano, quando eles chegam em 1490, 1500, a população morre de doença. Inclusive gente que nunca tinha entrado em contato com o europeu, porque a doença vai passando de tribo a tribo. Tem cálculos que mostram que 90% da população das Américas desapareceu. E isso é tão relevante que... tipo, sei lá, 20% chegou a conhecer um europeu. Isso, a maioria não conheceu. Entendeu? E aí o que é mais louco é que isso é tão relevante que as áreas de plantio ficam abandonadas, já que a população morreu, as florestas crescem, e essa queda populacional é tão grande que a gente entra numa mini era glacial depois de 1500, porque a população da Europa foi... A população das Américas, dos indígenas americanos, eles foram praticamente extintos, só 10% sobreviveu. E aí o clima do planeta muda porque as pessoas não estavam ali fazendo agricultura mais. Dizem que também aconteceu isso com o Gengis Khan. Né, que ele matou tanta gente que chegou a mudar o... Mudou o clima.